Olá, sou Márcio de Medeiros, professor do CETEF, Seminário Teológico Filadélfia. Essa aqui é a continuação da reflexão Os Falsos Profetas, a parte 2. Falamos sobre a identificação dos falsos profetas, a questão como identificá-los, Mateus 7,16. Falamos também sobre a providência a ser tomada. E vamos falar sobre 5 características aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. Eu convido você a participar junto comigo, a ler as Escrituras. Falamos sobre a identificação deles, a advertência que a Bíblia fala sobre os falsos profetas, em textos como 1 Timóteo 4,4, 2 Pedro 3,17, advertência, o aviso, e a providência, João 5,39 e Mateus 22,29, que é examinar as Escrituras. No vídeo anterior nós falamos sobre isso. E vamos ver 5 características dos falsos profetas, dos falsos mestres, não com o objetivo de julgá-los, mas com o objetivo de alertar você, sua família, sua igreja, a nossa igreja, e com o objetivo também de fazer um apelo para que você possa orar por eles, possa interceder por eles e possa tentar trazer de volta para o caminho, porque eles estão distantes do caminho. Essa tem que ser a sua providência, a sua atitude também, uma atitude de oração. Como a palavra de Deus diz, orai sem cessar, orai uns pelos outros, né? Como muitos dizem, a oração é a chave da vitória, a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Vamos ver 5 características dos falsos profetas. Primeira, eles distorcem a palavra. Eles distorcem, como nós lemos no texto aqui, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, e as suas próprias cobiças se recusarão de dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. 1 Timóteo 4, 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Eles se apartariam da fé, né? Distorce a fé, distorce a palavra. Isso nós vemos na Bíblia. São influenciados por espíritos enganadores. Primeiro eles distorcem. E essas pessoas estão sendo influenciados, inspirados, usados por demônios, por espíritos enganadores. Porque heresia, falsa profecia não é de Deus. Isso não é de Deus, é do inimigo. E eles são influenciados por espíritos enganadores, em 1 Timóteo 4, 4. Vemos também a perícia no que fala, um conhecimento profundo, sólido, consistente. Eles conhecem a Bíblia de uma forma distorcida, mas eles conhecem textos isolados. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Uma regra áurea, uma regra fundamental na hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, as Escrituras, é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia se auto-interpreta, se explica a Bíblia com a própria Bíblia. E texto sem contexto é pretexto para heresia. Isso você já deve ter ouvido falar. Você tem que ler o texto, examinando o contexto também. Não só texto isolado. E é o que eles fazem. Eles se apegam em textos isolados, mas conhecem profundamente as Escrituras, conhecem a história, conhecem os ensinamentos extra-bíblicos, a história da igreja. Também é importante você estudar a geografia bíblica, história bíblica, hermenêutica, exegese, conhecer sobre seitas, sobre religiões, e isso é importante, filosofia, porque eles conhecem.
E para você debater com ética, com cristã, com respeito cristão, com amor, você tem que conhecer não só as escrituras, o texto e o contexto, as escrituras como um todo, mas também se deve conhecer também os ensinamentos extras bíblicos que eles conhecem, a cultura extra bíblica de uma forma geral, porque tudo ajuda, tudo contribui. Você não pode ser leigo nos assuntos de tudo, você tem que conhecer um pouco. E da Bíblia, conhecer muito. Eles têm a perícia no que falam, eles conhecem aquilo que estão falando. Tudo que você vai falar com eles, eles têm como debater, eles têm como colocar uma palavra para te travar, para te pegar, para te desestabilizar e para te convencer. E você tem que tomar cuidado para não ser convencido pelas essas pessoas, esses hereges, essas pessoas que distorcem a palavra. E a avareza, o que é avareza? Ganância, não querer abrir a mão, tem a ver com o dinheiro. Vamos observar aqui Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos do que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiai da vossa firmeza. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiro nos seus ouvidos cercação de mestres, e nas suas próprias cobiças se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas e suas próprias cobiças. Cobiça geralmente está relacionada com dinheiro, com interesses econômicos, financeiros. Muitos têm interesses econômicos e financeiros. Colocam heresias até mesmo no meio evangélico e, através dessas heresias, dessas distorções, procuram dinheiro seu, meu, das pessoas que não têm conhecimento da palavra, pessoas que não examinam a palavra, como Jesus disse, João 5,39, examinai, pois, as escrituras, que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus 22,29 diz, o Senhor Jesus disse, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Temos que conhecer as escrituras e o poder de Deus. Então, primeiro, eles distorcem a palavra, como vimos, são influenciados por espírito enganadores, a segunda característica. Terceiro, a perícia naquilo que fala, o conhecimento. E a quarta, a avareza, cobiça, o de interesse financeiro, em arrecadar dinheiro, proveito disso e conseguir seguidores. Quinto, poder de persuasão nas palavras. Em Provérbios diz que a morte e a vida, se eu não me engano, Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. A palavra tem poder, a palavra falada, a palavra de Deus ela é poderosa, a palavra de Deus ela é viva, ela é rica, ela é eficaz, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. É uma palavra mais espada de 2 gumes, ela tanto serve para você como para mim, tanto serve para o pecador como para o salvo. A palavra de Deus é poderosa, as escrituras, as santas escrituras, o evangelho genuíno é poderoso, não o evangelho distorcido, herético, o evangelho pregado por falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores. Vemos o poder de persuasão nas palavras. Aqui, vemos aqui o poder de persuasão. Como é que vem essa persuasão? Timóteo 4,4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
seja, alguns, porque foram influenciados por essas pessoas. As pessoas têm um poder de persuasão. Tome cuidado, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Espíritos enganadores, porque é um poder sobrenatural, um poder de persuasão vindo de demônios, de espíritos enganadores. Uma persuasão demoníaca, uma persuasão nas palavras vinda do inferno, uma persuasão nas palavras, um poder de convencimento nas palavras, demoníaco, satânico. Não é um convencimento, porque Satanás imita o poder de Deus. E a palavra de Deus tem poder. A palavra falada, a vinda de Deus tem muitíssimo poder. E Satanás procura persuadir, procura ludibriar, enganar, iludir as pessoas com esses falsos profetas e consegue arrecadar multidões, conseguir multidões de seguidores com essas heresias, esses enganos. A persuasão vem dos espíritos enganadores, né? E da doutrina de demônios. Doutrina significa ensino. E ensino tem a ver com palavras escritas ou faladas, estratégias. Tome cuidado. A persuasão. A morte e a vida estão no poder da língua. E quem a ama, como dizem provérbios, comerá do seu fruto. Vários textos, várias palavras falam do poder da palavra. Deus fez o mundo com a palavra. Que a palavra de Deus diz: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Há poder na confissão, na palavra, naquilo que você fala. Tome cuidado naquilo que você pensa, naquilo que você fala. Porque pode virar uma heresia. Um achismo pode virar uma heresia. Mas é só um achismo, mas tome cuidado. Porque